Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal, mais um react dessa vez. Fazia tempo, hein? Prepara seu copo d'água porque vamos tomar uma Red Pill lá com o Junior Masters. Porque os homens estão solteiros, ascensão do fenômeno Red Pill no Brasil. Pelo que entendi, é um mini documentário sobre a solidão do homem. Então a gente vai reagir a esse mini documentário e usar ele como desculpa para falar sobre essa crise na masculinidade. E dar um contraponto a essa visão Red Pill das coisas. Beleza? Eu assisti 1 minuto, 2 minutos, se eu não me engano, não assisti tudo. E pelo que eu entendi do caminho que eles vão tomar nesse mini documentário, eles vão dar dados de algumas pesquisas para falar sobre a solidão masculina e provavelmente para defender a linha de pensamento Red Pill que essa solidão masculina é fruto de uma decadência cultural ou de um feminismo ou de um tipo de destruição dessa masculinidade pregressa, né, para qual os Red Pills querem voltar. Por isso que se diz que o movimento Red Pill não é um movimento conservador, é um movimento reacionário, né? Eles querem voltar para trás. Eles querem voltar para uma idealização do que é um ser humano, um homem e uma mulher dentro da sociedade, né? Eles querem voltar para aquela divisão de séculos passados, de que o homem e a mulher têm papéis totalmente diferentes. O papel do homem é de provisão, de cuidado do lar, cuidar no sentido de proteção, né? E a mulher é no sentido de cuidar dos filhos, cuidar da organização e todo mundo. Eles querem voltar para essa organização que já foi superada, né? Já foi esperada, pelo menos intelectualmente dizendo. Não quer dizer que essa separação não exista na realidade ainda. Mas que a gente já percebeu através de estudos, através de análise, através da biologia, através da cultura de comportamento, do trabalho, de revoluções, que não precisa ser desse jeito, né? Então, como vai seguir? A gente vai reagir, eles vão usar dados, e a gente vai usar os dados deles como se fossem 100% verdadeiros. Tudo bem? Pelo que eu vi, eles não colocam referências. Eles não colocaram nenhum tipo de referência. Não colocaram nenhum tipo de... das pesquisas que utilizam. Mas, vamos utilizar os dados como se fosse 100% verdadeiro. E vamos ver se eles encaixam nessa argumentação e nessa teoria do Junior Masters e do outro malandro que aparece no vídeo que eu não sei o nome. Me desculpe. Mas acho que vai aparecer o nome dele. Então bora que bora pra React. React nesse canal, como sempre, né? Começando só depois de 5 minutos. Mentira, dessa vez foi 3 minutos. Falei pouco dessa vez. Os homens estão solteiros. Isso está se tornando cada vez mais normal. Tava na praia até agora, Samira. Tá, a Samira, Não, ela Samira tem uma deixa eu textura. Ela parece. Eu posso pegar ela no colo? Você não vai aguentar, eu acho. Não, cuidado que pode vazar alguma coisa. Eu acho que você não vai aguentar. Ela pesa bem quantos pesada, quilos? 44. Hahaha, parece até que o Igão está apaixonado. E não foi só no Podpah que as bonecas Ninguém é o nick do cara. apareceram e o crescimento do mercado foi evidenciado em um podcast dos estúdios Flow, o Prosa Guiada. Lá na gringa, o assunto das robôs sexuais pipocou também no Joe Rogan. E as reações da galera, especialmente no Brasil, são bem curiosas, para dizer o mínimo. Prefiro robôs sexuais. Não enche o saco, não te acusa de ser machista e não se acha a melhor deusa. Olha, mulherada, vocês vão ser substituídas no futuro. Qual o valor? E como comprar? Obrigado. Essas bonecas nunca vão retirar o consentimento, fazendo o cara ver o sol nascer quadrado. KKKKK. É dentro. Hahaha. Vale lembrar, essa não... Eles tiraram alguns comentários que com certeza não representam o todo, né? E só lembrando que bonecos, aparelhos sexuais não são algo novo. Lógico que a tecnologia, eles estão cada vez mais se desenvolvendo e estão chegando num limiar que a gente não tinha antes, né? Mas não caia nessa questão de que só vai ter boneco sexual feminina, tá ligado? Lógico que vai aparecer mais no começo por conta disso, porque esse mercado sexual é muito focalizado nos homens heterossexuais, principalmente, mas existirão bonecos de todos os tipos, assim como existem brinquedos sexuais de todos os tipos. Tá ligado? Você não vai ver brinquedos sexuais só para homens. Por exemplo, o mercado de consolos, né? Que a gente diz no português informal. A maioria dos consolos, a maioria das próteses são para mulheres. Principalmente para se utilizar no órgão reprodutor feminino. Com certeza terão bonecas
e bonecos sexuais. Não serão só bonecas sexuais. Só que esse é um dos grandes problemas do... A gente vê... Eu parei porque parece bobo. Mas... Fique com essa informação e fique com esse pensamento. Esse é um dos grandes problemas de muitas análises masculinistas ou de Red Pill. De achar que o homem é o centro do universo e ver só a sociedade pela visão do homem. Que a sociedade tem que responder só ao homem, que só o homem que está sofrendo, que só o homem que tem problema, só o homem que tem responsabilidade. É uma visão bem... Apesar de muitos se dizerem alfa, é uma visão bem narcisística, assim, né? Nada a ver com esse estereótipo de alfa que eles falam. Mas a análise sempre parte desse pressuposto. De que, caramba, o homem tá no centro de tudo, o homem deveria ser o mais importante, o homem tá sendo tirado do seu direito. Porque foi essa história que foi vendida na cultura pop, né? De maneira errada, de maneira machista, de maneira até ruim para o próprio homem. De que a gente é o centro de tudo, né? Ai, meu Deus, coitado, coitado de mim. Estou sendo tirado do meu direito. A mulher me disse não. A mulher precisa de consentimento. Ela não me deu consentimento para fazer o que eu queria. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, as bonecas sexuais são só para o homem. Calma, respira, cara. Você não é o centro de tudo. Muitos de nós não somos centro de tudo. Na verdade, a maioria de nós somos ordinários para a sociedade no geral. Ninguém tá prestando tanta atenção assim em você. Pode respirar. Não é a seção de comentários do Redcast, do Submundo Intelectual ou de qualquer canal da nossa bolha de homens. É do público mainstream num corte do Podpah. E essa atitude não é surpresa para quem conhece os números. Afinal, se estima que o mercado das bonecas tenha quase dobrado de tamanho de 2016 para cá, crescendo em quase 30 bilhões de dólares. O problema é que isso é só a ponta do iceberg. Muito mais profundo o iceberg da solidão masculina. E não, isso não diz respeito somente às relações entre homens e mulheres. A epidemia de solidão. Em novembro de 2023, a OMS declarou que a solidão é uma das suas prioridades de saúde global. E em um estudo recente promovido pela renomada instituição Gallup, em parceria com a Meta, quase 30% da população geral se sente sozinha. Mesmo se... População geral, se atém ao dado, né? E essa pesquisa que a gente vai tratar como ela se fosse 100% certa e a gente não tem como revisar ela porque nem link foi dado pra gente, né? Sentindo pelos meios digitais conectada. E embora pareça um número pequeno e o problema da solidão pareça algo meio bobo, mas não se engane, a solidão tem consequências de saúde graves. E se a gente mudar o recorte e analisar somente a população masculina, os números começarão a ficar assustadores. Segundo um outro estudo promovido pelo Instituto... Ele falou do estudo 30% de todo mundo. Tipo, não é um recorte de gênero. Ou seja, é um problema generalizado. Isso é um problema cantado por psicólogos há muito tempo. É um problema que sociólogos, filósofos, psicólogos analisam. De uma estrutura de solidão, de que a gente está super conectado, mas está muito à parte. É uma mudança de ambiente. Cara, se você pesquisar... Esse tempo mesmo eu estava montando uma aula para os alunos e eu caí numa área da psicologia que eu não sabia. Eu estava estudando para a aula, que se chama psicologia ambiental. Eu caí em um artigo feito por psicólogos ambientais que eles fizeram a seguinte pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa no bairro da Barra Funda, em São Paulo, entrevistando 3 gerações de pessoas que nasceram, cresceram e viveram na Barra Funda. 3 gerações diferentes. E sempre gerações já crescidas até a idade adulta, né? Então a primeira geração lá da década de... É uma pesquisa antiga, tá? Da década de 30, 40, a segunda geração da década de 60, 70 e a terceira geração da década de 80, 90. E eles fizeram um recorte mostrando de como o bairro avançou uma mudança ambiental de espaço, né? De que as gerações mais novas ali de 80, 90, elas não tiveram muito contato com o bairro, porque os pais
tinham cada vez mais medo da criminalidade, do sequestro, o número de condomínios aumentou, o número de apartamentos na Barra Funda aumentou, e o número de crianças que começavam a crescer dentro de casa, a brincar dentro de casa do condomínio, aumentou. E isso impactou de maneira simples, mas impactante, o impacto foi alto, na percepção desses jovens, desses adultos e desses idosos, na visão que eles tinham do mundo. Então, por exemplo, a conclusão da pesquisa foi que os idosos reportavam uma visão de mundo, de que o mundo era um lugar muito mais amplo, muito grande e que poderia ser explorado. Porque eles cresciam explorando o bairro. Eles cresciam indo nos bares, nos botecos, nos fliperamas, no que quer que seja. Eles cresciam conhecendo as pessoas do bairro. Eles conheciam o padeiro por nome. Eles conheciam o dono do bar por nome. Eles conheciam o dono da mercearia por nome. Eles conheciam uns aos outros. E a geração mais velha, por exemplo, não conhecia esse tipo de coisa. Então, eles tinham uma noção do mundo muito reduzida e tinham uma noção do mundo muito simplificada, por exemplo. Eles tinham medo de explorar o mundo, a geração mais nova. Eles tinham medo de conhecer o mundo, porque eles foram criados desde pequeno, através de barras dos portões, e com os adultos falando mal do mundo, que o mundo era perigoso, que o mundo tinha gente violenta, que ele tinha que ter cuidado com o mundo, que ele poderia ser violentado no mundo. Então isso é uma questão de solidão mais focada em todo mundo. Até então não é só do homem. Isso é um aspecto generalizado do ser humano como um todo, né? Nós estamos ficando mais solitários por conta do desenvolvimento da cidade, desenvolvimento das coisas e de como está avançando esse progresso dessa modernidade que estamos, né? Do Survey Center, 80% dos homens relataram não ter recebido apoio emocional de um único amigo nos últimos tempos. E a coisa ainda fica pior, porque em 2019, a Cigna avaliou que não somente as gerações mais jovens tendem a se sentir mais solitárias, como os homens têm relatado isso em 2019, antes da pandemia. Que se sentem solitários com a maior frequência, além de se considerarem também mais isolados do que as mulheres em seu ambiente de trabalho. E isso, é claro, antes da pandemia. Parece que depois que foi todo mundo isolado em casa, no home office, a coisa se nivelou um pouco mais. E isso porque eu não estou nem falando de relacionamentos, né? Em que, ao menos entre os jovens, há um nível 2 vezes maior de solteirice entre homens do que entre mulheres mais jovens. Nesse momento, você pode estar pensando, tá certo, os homens estão sendo excluídos da sociedade. Então, desistiram de jogar o jogo dos relacionamentos e o jogo social. Ou, o que é que tem? Eu sigo o meu próprio caminho antes só do que mal acompanhado. E você pode até ter alguma razão, mas acontece que, no geral, pessoas solitárias têm um risco 39% maior de morrer prematuramente. Tem mais chances de desenvolver doenças cardíacas e até mesmo demência. Agora, por que a solidão cresce tanto? Porque cresce mais entre os jovens e, em especial, dentre os homens. Vamos às causas, né? Porque ele já deu uma pista ali a falar que os homens estão sendo excluídos, né? De novo, aquela visão centralista no homem, que o homem deveria ser o centro e o homem tá sendo empurrado, tá falando, vai homem, sai do centro do universo que você deveria estar, né? Pô, cara, eu fico meio assim, de não tô tentando levar numa seriedade total, porque o papo é sério, tô tentando não fazer chacota, mas não é o contrário do papo de alfa. O alfa não deveria ser o cara que não liga para os julgamentos sociais, porque isso é um pensamento ingênuo, cara. É um pensamento meio que infantil até, de tipo, parece que tiraram meu brinquedo e eu tô aqui fazendo manha, tipo, tiraram meu brinquedo, mãe. Ou o homem alfa não deveria ir lá e superar a sua solidão totalmente? Para isso, temos que entender as causas da solidão. Nós sabemos bem que a sociedade joga sobre os ombros dos homens uma série de expectativas e estereótipos, que são diferentes das que são projetadas em cima das mulheres.
Até mesmo as feministas mais radicais admitem os problemas que surgem, por exemplo, da repressão às emoções masculinas e todo aquele papo que o homem tem que ser forte, impassível, quase que profundamente estoico e jamais expressar seus sentimentos. É óbvio que o resultado disso ia se dar com essa tendência masculina a se fechar mais socialmente, a se isolar e a ter, em especial no ambiente atual, uma maior dificuldade de socializar. Estamos chegando num caminho que o feminismo, inclusive, denuncia mesmo. Então, qual que é a posição feminista? É dar uma bola cantada por autoras femininas desde sempre, rapaziada. Antigamente também era muito comum existir o famoso Clube do Bolinha, que eram aqueles clubes ou grupos de rapazes em que os jovens simplesmente se encontravam para falar sobre coisas de jovens. Além, é claro, das associações religiosas, que promoviam todo tipo de senso comunitário, em que as pessoas que tinham valores semelhantes se juntavam unidas em volta da mesma fé. Dali tinham os grupos de jovens, escolas dominicais, inúmeras associações pastorais, de caridade, etc. E bom, os clubes de rapazes ou Clube do Bolinha simplesmente sumiram. Na verdade, se de repente no meio do ambiente escolar ou no meio do ambiente de trabalho alguém decide fazer oficialmente um clube masculino ou uma fraternidade exclusivamente masculina, é capaz até mesmo de ser denunciado por discriminação, por excluir as mulheres. Isso sem falar... E? Aonde aconteceu isso? Quando? Oxe, mas existe um clube do Bolinha atualmente, chama Discord. Os homens se reúnem lá com uma facilidade gigantesca. Aonde que os homens estão sendo denunciados por fazer? Caramba, que mundo que a gente vive, gente. Pô, mano. Mas pelo que eu sei, tem homens se reunindo pra jogar pelada até hoje. Até hoje existe maçonaria por aí. A maçonaria até hoje não foi proibida, nem denunciada. Até hoje você tem encontros de homens em igrejas. Até hoje você tem clube de estudos em igrejas só de homens. Que realidade é essa? Ainda existe, tipo, você pode fazer um grupo. Nesse momento, inclusive. Se você quiser fazer, tipo, rapaziada, vamos fazer o grupo do poker e a gente vai jogar poker todo sábado, você pode. E a gente tá indo pra uma abstração, tipo, não, quem foi denunciado pra fazer um grupo só de homens? Ninguém é denunciado, tipo. Inclusive mulheres fazem grupos. Pô, pela internet a roda aí deve ter um monte de grupo de mulheres também. Mulheres que se reúnem por várias coisas. Falar da religião, que como bem sabemos, passou nos últimos anos por um período de vertiginosa queda e perda de relevância social. Nas grandes metrópoles do Brasil... O Brasil é o país que a igreja evangélica mais cresce, rapaziada. Em 2022, o número de jovens sem religião superou pela primeira vez o número de jovens católicos e evangélicos. E isso é... Mariana é uma das melhores jovens brasileiras que se autodefine como sem religião. Grupo que já supera católicos e evangélicos entre a população de 16 a 24 anos no Rio e em São Paulo, segundo as primeiras pesquisas Datafolha do ciclo eleitoral de 2022. Em um país... Sem religião não é ateu, né? Que já foi 90% católico, é no mínimo impressionante. Agora, soma essa história aí com o fato da galera estar cada vez mais perdida dentro de casa, isolado no home office, mais uma rotina de estudos ou freelas que o cara faz para complementar a renda, com o crescimento da insegurança nas ruas que desestimula qualquer um a sair de casa e a falar com estranhos. E ao fato de jovens serem naturalmente um pouco mais inseguros de si mesmos e ter menos experiência com os aspectos sociais da vida. E o resultado será esse cenário que os especialistas chamam de epidemia de solidão. O princípio de Pareto. Outro fator que contribui para a sensação de solidão masculina é a solteirice dos homens mais jovens, que é comparativamente maior do que entre as mulheres mais jovens. Você conhece o termo JPBF? Sim. Jovem, pobre, beta e feio. Isso. É isso? É. Que eu acho que é o que mais condiz com o nome aqui no Brasil. Esses caras me xingam toda hora, velho. Incel, pra mim, no Brasil, nem... o incel, na sua pureza da coisa, não se adapta muito no Brasil. Acho que JPBF funciona bem melhor. Por que pra nossa... incel não se adapta? Pior que as causas, eles foram bem rasos, né? Eu pensei que ia ter mais causas, mas, cara, as causas ficaram bem rasas e não quis dizer
da onde que vem as causas de verdade, né? Porque, cara, toda essa questão de falta de afeto, falta de conversar com os outros amigos, eu pensei que eles iam voltar nesse assunto, por isso que eu não parei e tô parando agora. Sabe por que é causado? Por conta de essa grande estrutura que eles querem voltar a construir. Se chama machismo. Se chama essa divisão das coisas. Sabe por que o homem não se sente aplacado, não se sente que tem um ombro amigo pra conversar? Porque a amizade de homem, principalmente se for seguir essa linha tradicional machista, é uma merda, cara. Vamos falar a sinceridade? Pra se divertir é uma maravilha. Pra fazer meme é uma maravilha. Mas pra desabafar quando você tá triste, não é bom, porque os homens são criados nessa loucura de... A expressão entre eles tem que ser sempre de raiva, de angústia, de angústia não, de raiva que eu tô no sentido é que tá sempre com muita energia, não necessariamente tá com raiva para agredir o outro, né? Sempre com muita energia, sempre na zoeira, sempre na piada, não leva nada a sério. Então é muito difícil você ter um grupo de amigos em que você consegue falar sério por 30 minutos sobre um assunto sem o assunto virar meme, tá ligado? Sem você sentir que você tá se expondo demais, porque você é treinado para não sofrer, é treinado para não chorar, é treinado para não demonstrar fraqueza. Daí você vai me dizer que essa estrutura cultural foi construída pelas mulheres, pela sociedade feminista, pela crise na masculinidade? Não, foi criado pelos próprios homens. Sabe quem colocou o homem nessa epidemia de solidão? O próprio homem. Os próprios homens que controlaram por grande parte da história o ciclo da cultura. E sabe quem tem que tirar o homem dessa própria solidão? Os próprios homens. E entender que aquele lugar era ruim para o próprio homem. E a gente pode construir uma nova masculinidade. Uma nova posição para os homens. Onde os homens podem conversar um com os outros sobre sentimentos. Onde o homem pode desabafar um com o outro sobre seus sentimentos. Onde o homem pode aprender sobre consentimento, sobre que não é não, sobre tratar com respeito uma mulher de verdade, não naquele idealismo de cavalheirismo do século XVI, de filme da Disney, sobre o que é relacionamento de verdade, sobre o que é comunicação, sobre se comunicar não é de outra maneira que não seja com raiva, sobre não tratar tudo na brincadeira, sobre fazer um grupo de homens que de verdade seja um grupo de socialização. Só que em vez de perceber o que o próprio homem fez ao outro homem, se joga a culpa em outra pessoa. Isso, com todo o respeito da palavra, é mesquinho, é narcisístico, é ingênuo, é infantil. Cara, sabe quem muitas vezes é culpado pela sua solidão? É você mesmo. Então tenha a hombridade de qualquer ser humano e resolver essa situação sem jogar a culpa no feminismo, nas mulheres, na lacração. Lógico que tem casos e casos, tem casos que realmente a gente pode ter uma família desestruturada, uma família que nos isolou. Mas, pô, ficar nesse papo de jogar para o feminismo. O feminismo tá tentando ajudar as mulheres. O feminismo em nenhum momento tá tentando, tipo, destruir o homem. Tá tentando queimar o homem numa fogueira. Tá ligado? Agora o homem tem que ter a sua participação de, tipo, procurar ajuda. De se desenvolver como ser humano. De desenvolver os seus sentimentos. Não ficar num chororô absurdo de tipo, ai meu Deus, me devolva a minha masculinidade. Ai meu Deus, me devolva o século anterior. Ai, não existe mulher de verdade. Ai meu Deus do céu, lacração. Meu Deus, vamos crescer? Gente, vida adulta chegou, batendo na porta. Você é adulto, parceiro, você já é responsável pelos seus BO. Já tem barba na cara, já tá casado. Resolva os seus BO. Procure amigos de verdade, faça as relações de verdade, desenvolva seus sentimentos, procure psicólogos. Se não tiver condições financeiras, procure psicólogos populares, procure ajuda popular, procure auxílio na sua religião, auxílio na sua comunidade, crie vínculos, mas entenda que vida adulta, parceiro.
tu não é mais uma criança não pra ficar botando a culpa a culpa no feminismo, a culpa em tudo mais. A culpa é na própria cultura machista construída por nós homens. E que nós homens temos que ajudar a desconstruir essa cultura. Não tá na mulher, no feminismo e tudo mais. Cara, se tu pegar o estereótipo do incel, da onde tem lá nos Estados Unidos e tudo mais, se for aplicar aqui, não encaixa em nada com a nossa realidade. Esses caras não são incels, só são jovens, pobres, feios. Exato. Eles só tão... Mas os incels americanos têm uma outra parada também. Eles são uma comunidade. Sim, aí tem a cybercultura. Aí beleza, eu reconheço que existe uma cybercultura de incel, de pessoas que se identificam como incels. Isso pode ter várias razões, mas uma das mais conhecidas, em especial pela galera que já tomou a vermelhinha, é a sinergia entre a revolução digital e o princípio de Pareto. Pareto é um princípio matemático delineado por Vilfredo Pareto, um italiano que percebeu por volta do século XX que em seu país 80% das terras pertenciam a 20% dos italianos. Curiosamente, percebeu-se com o tempo que nos negócios também 80% do faturamento costuma vir de 20% dos consumidores, que no mundo da produtividade, 80% do nosso output produtivo sai normalmente de atividades em que gastamos 20% do nosso tempo, fazendo, e muitas vezes em grandes empresas, 20% de um grupo de funcionários costuma levar nas costas 80% da produção. E obviamente, nos relacionamentos isso não é diferente. Há um estudo de Harvard que constatou que o Tinder, por exemplo, tende também a uma distribuição de Pareto, em que, mais ou menos, os top 20% dos homens costumam receber 80% dos likes da mulherada. Agora, pense aí, imagina que numa cidade pequena, ou num bairro relativamente autossuficiente, distante dos grandes centros, essa tendência se reproduza e uma minoria dos homens acaba recebendo a atenção da maioria das mulheres. Enquanto o contrário não é verdadeiro. Não costuma acontecer, visto que os homens, mesmo os mais atraentes, no caso do Tinder, costumam dar like em quase qualquer mulher. Quando os homens do topo da cadeia alimentar, os alfa, tiverem escolhido suas parceiras, presumindo... Topo da cadeia alimentar, os alfa. Não vou ficar me repetindo aqui, já tem um vídeo, um dos primeiros react que eu já fiz, que eu li o artigo, esse bagulho de alfa e beta não existe, tá ligado? É esse bagulho. O cara fez uma pesquisa sobre lobos, falando que os lobos tinham alfas e betas, e que o alfa era o dominador, era o que dominava a alcateia, era o mestre, toda essa questão que o Red Pill ama e quer ser, e o próprio criador da pesquisa já voltou e já falou que ele estava errado. Que essa questão hierárquica entre os lobos não é uma questão de dominação, mas é uma questão de sabedoria, como você tem em diversas culturas humanas, de que o mais velho, o alfa, entre aspas, é aquele que ensina, é aquele que leva, aquele que sabe os rumos, é aquele que é o pajé, é o cacique, é o rei, é o líder, é o pai da família. E não é uma questão de dominação sobre os outros. É uma questão de conhecimento, de liderar no sentido de eu sou mais experiente, então eu sei o caminho do rio, parceiro. Alcateia, pisa nas pedras que eu piso porque vocês vão sobreviver. Tá ligado? Pesquise e vá atrás dessa questão de alfa, beta, ômega, raio que parta, não existe, cara. É biologicamente falso. Isso é uma fake news falsa. Não existe nem nos lobos, não existem nem da maneira que é falada pro Red Pill. Lógico que hierarquia existe. Hierarquias em animais existem. Mas dessa maneira que o Red Pill não existe. Isso que eu tô querendo dizer. E com o ser humano, essa hierarquia não é biológica. Existe uma hierarquia social. Existe hierarquia em relação a gênero. Existe hierarquia em relação a cor. Existe hierarquia em relação a dinheiro. Tá bom? Nós somos animais controlados, que não somos 100% controlados pela nossa biologia. Nós somos uma mistura louca de biologia e cultura. Aqui que seja uma pequena cidade monogâmica, as mulheres terão de escolher então entre outros homens e a tendência seria de que todos acabassem hora ou outra arrumando um parceiro ou uma parceira compatível. Agora, imagina que alguém nessa cidade inventa um carro ou uma bicicleta e agora a viagem para cidades fora ou vizinha é facilitada.
As mulheres passarão a competir pela atenção dos alfa, não apenas com as mulheres da sua cidade atual, mas com as mulheres das cidades próximas, das cidades vizinhas, e os homens betas com os alfas das outras cidades. Agora com a internet e o Tinder, mulheres que seriam, por exemplo, incompatíveis com os alfas da cidade, podem buscar alfas de longe, enquanto os betinhas continuam lá, tendo pouco acesso ao mercado sexual ou ao mercado dos relacionamentos. Ainda assim, Cara, vamos passar do princípio que essa pesquisa é verdadeira. O princípio de Pareto é verdadeiro para o Tinder. Ele falou que é verdadeiro, a pesquisa falou que é verdadeiro, não citou fonte, não citou como que a pesquisa foi feita, não citou como... Vamos fingir que é verdade. Então, 80% dos homens, pelo que eu entendi, 80% das mulheres prestam atenção em 20% dos homens, certo? Então, 20% dos alfas detêm 80% das mulheres. Você tá me dizendo, de verdade, Júnior Mestre, que a conclusão de que o Tinder é a porta pro relacionamento e casamento? Você tá me falando realmente que a galera vai pro Tinder, realmente, todas as pessoas estão no Tinder, primeiro de tudo. Toda a população da cidade tá no Tinder. E que todos os likes, super likes e matches estão nesse princípio de Pareto. E todos os likes, super likes e matches são pra relacionamento. Pô, cara, não é. Essa conclusão é totalmente errônea, é falsa, é ingênua, né? Primeiro porque o Tinder e o aplicativo de relacionamento muitas vezes pode ser só pra sexo. Segundo, de que a gente não vive numa sociedade onde só existe o Tinder, né? É uma abstração, cara. As pessoas ainda procuram relacionamento em outros lugares. As pessoas procuram relacionamento em igrejas. Ainda existe igreja, tá bom? Aquela pesquisa, apesar de estar ali, as igrejas não sumiram por causa daquela pesquisa. Aí tá entrando num poço de abstração, de criar um mundo. Essa que é a questão do Red Pill. Por isso que eu falei pra prestar atenção lá no que eu falei no começo, lá de trás. O cara, Red Pill, primeiro de tudo, ele acha que ele é o centro do universo, o homem é o centro do universo. E segundo, que esse centro do universo foi roubado dele. E ele está totalmente convencido de que isto é a verdade absoluta do universo. De que roubaram o que ele deveria ter tido. E ele só vai procurar no universo agora a partir do momento que ele está 100% de certeza que isso é verdade, agora ele só procura no universo provas que ajustem a verdade dele. Então o que ele faz? Ele constrói uma realidade que não existe, uma abstração maluca que não existe, só para comprovar a realidade dele. Assiste o Redcast. Muitas das perguntas que o Miguel e o Júnior faziam no Redcast, para os entrevistadores, principalmente mulheres, peguem principalmente entrevista com mulheres. Eles estão sempre tentando tirar das mulheres algo que comprove o ponto deles. Dificilmente eles estão tendo uma conversa de boa. Principalmente o Miguel, que o Miguel não tinha muita paciência, tá ligado? O Atitude Alpha, ele não tinha muita paciência, ele tava sempre olhando o notebook, olhando o chat. Ele sempre perguntava um bagulho meio que pra mitar e pra ter razão. Porque eles não estão procurando a realidade das coisas. Eles estão procurando uma prova para a realidade que eles já montaram na cabeça deles. Porque a realidade, Junior Masters, é muito mais complexa do que isso. Como o react que eu fiz há poucas semanas lá da Maria Homem no podcast MHM, do Manual Homem Moderno, a cultura como um todo tá em crise, cara. Você acha que é só os homens que estão perdidos? Os homens estão perdidos, as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, o mundo tá mudando. Quando o mundo tá mudando, tá todo mundo perdido. Pô, mas como tá todo mundo perdido, socialmente a gente se une, certo? Culturalmente a gente se une pra conversar, pra tratar sobre o mundo, pra reformar o mundo. Mas individualmente a gente acorda pra vida adulta e percebe: pô, tô perdido. Quando eu tô perdido, eu procuro ajuda. Procuro ajuda de médico, procuro ajuda de psicólogo, procuro ajuda espiritual, procuro ajuda de amizades. Eu não fico criando uma conspiração e jogando no mundo a culpa pela minha situação, por toda a minha situação individual. Lógico que o mundo tem culpa em parte da minha situação individual. Mas, por exemplo, culpa em tudo. Tudo que acontece na vida do homem é culpa do mundo, 100% das vidas. Sendo que a gente vem de uma cultura que ajuda o homem. O homem é privilegiado pela cultura.
A cultura foi criada para o homem e o homem ainda não tá satisfeito. Só porque, meu Deus do céu, as mulheres agora têm mais direito. Só porque agora... Pô, cara, isso é infantilidade, tá ligado? É não querer ser adulto e assumir essas responsabilidades no mundo. Outros 2 pontos importantes para falarmos sobre o aumento da solidão. A toxicidade das mulheres modernas e a descartabilidade dos relacionamentos. Toxicidade das mulheres modernas. Nossa. Tive a oportunidade de conversar com o economista Samidana em uma das minhas participações no programa Pânico da Jovem Pan. No livro parece, mas não é. Há o capítulo O Amor Custa. E o maior custo do amor para os dias atuais é o custo de oportunidade. O custo de estar em um relacionamento é justamente você dizer não a todas as outras opções. Escolher alguém para dividir a vida já é uma decisão difícil e fica ainda pior quando você tem muitas opções. É o tal do paradoxo da escolha. Imagina só, escolher alguém e perder uma oportunidade melhor. Pois é, essa é a receita para o baixo investimento afetivo, relacionamentos líquidos... Pô, gente, mas vocês estão falando de relacionamento como se fosse bolsa de valores, parceiro. Como se a gente realmente escolhesse o relacionamento como eu escolho uma ação. Tipo, eu abro a planilha lá do... Sei lá, eu uso no Invest. Não tem hoje em dia, mas antigamente tinha. Você abriu o PDF lá e o cara recomendava compra Casas Bahia. Pô, relacionamento não são assim, rapaziada. Que tipo, você vê, não. Pô, parece... Ó, eu vou perguntar pra essa pessoa quais que são as previsões dela pra 4 anos. Porque eu quero saber se vai cair ou vai baixar. Não, você escolhe relacionamento por vários motivos, principalmente afetivos, cara. Se fosse só assim. Cara. E a descartabilidade de um relacionamento saudável, algo comum nos dias atuais. O segundo ponto é ainda mais grave. Homens não estão livres do mal, muito pelo contrário. Sabemos que homens... Lógico que tem a parte de que os relacionamentos estão mais líquidos, mas quando o Bauman fala de liquidez, ele não tá falando necessariamente de descartável. Muitas vezes eu acho que as pessoas ficam com a definição lá do Google do Bauman. O Bauman, quando ele fala de liquidez, ele tá falando de uma oposição de sólido e líquido. No sentido até propriedade química da matéria. No sentido de que antigamente as relações sociais estavam mais embasadas em conceitos mais rígidos, fixos. Tá ligado? As coisas eram muito mais fixas, eram muito mais sólidas. Você tinha princípios mais ativos. Mas na modernidade, esses princípios estão se desconstruindo, está ficando mais líquido. Não necessariamente que é mais descartável, mas que está mudando. Não necessariamente as pessoas estão com vontade de ter 20 relacionamentos na sua vida. Mas, na verdade, elas estão querendo que o relacionamento seja mais abrangente, não seja tão quadrado, tá ligado? A análise sociológica é muito mais profunda de que só... Não, rapaziada, hoje eu vou estar namorando, semana que vem eu tô namorando outra semana eu tô namorando outra. Não. Na verdade, pode ser para cada pessoa, para cada cultura, por exemplo, a mudança na questão do namoro. Então, por exemplo, no Brasil a gente vê muito isso com o surgimento do evento sociológico que não tinha antigamente, que é a questão do ficante, né? A questão do ficante que na verdade, é um pré-namoro. Ou seja, porque a questão de namoro e não namoro tá muito mais líquido do que sólido. Mas não quer dizer que hoje em dia, quando a pessoa vai de ficante para namorada, o namoro é uma várzea total, tá ligado? Ainda existe namoro como existe antigamente. Existe casamento como existe antigamente. Só que tá numa construção social diferente, né? Eles costumam mentir para conseguirem o que querem e possuem baixo ou até mesmo nenhum remorso quando devastam a vida de uma mulher. Você certamente concordou com isso. Por quê? Porque essas questões já são esperadas quando se trata do sexo masculino. Mas e as mulheres? O quão tóxica, superficial e fútil pode ser a mulher moderna? Quantas delas não entram em um relacionamento não a fim de amar um homem, mas de usar o homem? Quantas não se aproveitam? Mas aí é todo mundo, parceiro. Aí é ser humano. Aí é mulher, é homem, LGBTQIA+. Todas as pessoas podem querer se aproveitar uma das outras. Então você
corre de qualquer pessoa. Agora, querer colocar numa caixa, não, a mulher moderna é tóxica. Pô, ela é tóxica por quê? Porque ela quer te usar ou porque ela só tem mais noção do seu corpo e de que ela pode falar não, de que ela tem direitos, de que ela tem proteção, por exemplo, tá ligado? Agora, uma pessoa sacana é uma pessoa sacana, independente do gênero, do sexo, da orientação sexual e tudo mais. De bons homens a vida toda, até não sobrar mais nenhuma boa opção à sua disposição. Sem contar que nunca estão satisfeitas. 75% dos divórcios são iniciados por mulheres. No primeiro sinal de crise financeira no casamento, muitas terminam sem pensar duas vezes. E via de regra, mulheres são absolutamente insensíveis a qualquer sofrimento masculino. Ela vai querer o homem pronto e por isso não estará do seu lado durante as batalhas, mas te esperará, com certeza, na linha de chegada. Aí é uma abstração ferrenha. Aí você não tá usando mais pesquisa, você tá usando só o senso comum, sua visão como Red Pill, de que, nossa, as mulheres... Pô, cara... Aí sem embasamento nenhum, abstração total. Estou aqui para atacar o feminino, mas apenas expor a vida como ela é. A maior prova disso são os vídeos onde mulheres medianas, desempregadas e sem nenhum diploma querem amar romanticamente e sem nenhum interesse homens com salário acima de 10 mil por mês. E para algumas isso ainda é pouco. A verdade é meme, cara. É meme. Muitas vezes é meme. É meme. Sabe igual tem homem que, tipo, zoa consigo mesmo, por exemplo, pegando um vídeo, sei lá, de uma narração. Tinha muito... Antigamente, uns meses atrás no Instagram, aparecia muito pra mim isso. Aquela narração do Cristiano Ronaldo falando uma máquina! A Beyoncé cinzelada. Tinha muito meme de, tipo, o cara falando, quando eu duro 3 minutos na cama. Quando eu consigo a mulher não sei das quantas. É meme, não quer dizer que essa menina ela quer um cara rico, às vezes ela só tá fazendo uma trend. Isso se chama rede social, é só um meme. Não, é verdade, ó. Eu vi uma menina zoando que ela quer um sugar daddy, então todas as mulheres do mundo são... A verdade é que muitos namoros e casamentos são mantidos de pé porque os homens matam no peito muita coisa. Se estes homens soubessem o que se passa na cabeça de suas respectivas mulheres, eles certamente pulavam fora do barco. E tudo isso é realmente uma situação muito complicada que contribui ainda mais para essa sensação de solidão dos homens e que pode, como visto anteriormente, desencadear em todo tipo de problema físico e até mesmo mental. Mas quais são as soluções para este dilema? Vamos falar agora sobre comunidades. Se você começou a se aventurar nesse mundo do desenvolvimento pessoal, você já deve ter mais de uma vez ouvido falar sobre a necessidade de praticar exercícios físicos, certo? Pois bem, acontece que, quase sempre quando pensamos em nos exercitar, a primeira alternativa que nos vem à mente é a musculação, a corrida ou a pedalada por aí. Só que esses são todos esportes individuais, e muito embora essas sejam ótimas atividades físicas, elas podem muito bem ser complementadas por algum tipo de dinâmica de exercício em grupo, e até mesmo por artes marciais. Não tem coisa... Eles não vão vender cursos no final do vídeo de algum grupo de artes marciais, não, né? Era tudo uma publi? Que fortaleça mais os laços masculinos do que uma pessoa ser capaz de sair na mão com uma outra sem perder a amizade. Para além de quebrar a dinâmica de isolamento... O cara vai... Ou eles vão fazer uma publi ou eles vão vender o clube da luta, né? Esse tipo de esporte de grupo acaba fortalecendo a confiança, diminuindo a aversão ao risco e, no fundo, facilitando que, até mesmo fora daquele ambiente, você consiga fazer amizades. E falando em amizades, na internet mesmo tá cheio de caras que provavelmente estão em situação parecida com a sua. Às vezes moram até perto de você e que também devem se sentir isolados. E é aí que está o pulo do gato. Por que é que as comunidades religiosas funcionavam tão bem? Porque uniam as pessoas com as mesmas preocupações, os mesmos valores, com interesses parecidos, mas com histórias de vidas e aptidões diferentes, com experiência para trocar e espaço para cooperar e aprender um com o outro dentro de uma base comum. A partir do momento que você encontra pessoas que pensam parecido com você, que também têm um foco em crescer, melhorar e se desenvolver baseado nos mesmos valores, e vocês se juntam, a solidão acaba. E é óbvio que você não vai, do dia para a noite,
virar uma espécie de arroz de festa, que sai todo dia, todo fim de semana, gasta uma puta grana com balada ou coisa desse tipo. Ou pelo menos, né, eu acho que você não vai. A gente nunca sabe, né? Mas ao menos uma comunidade leal, uma rede de suporte, de cooperação e amizade, você vai começar a criar, o que já resolve o problema da solidão e pode te ajudar a criar oportunidades de negócios e contribuir para a prosperidade de todos. Fora que, se você está numa sociedade que tem um ambiente cada vez mais hostil aos homens, com leis cada vez mais tirânicas e movimentos sociais cada vez mais agressivos, Leis tirânicas, exatamente. Não pode mais ser homem. e não começar você mesmo a criar as suas comunidades e redes de apoio, você ficará muito Mas não é proibido criar comunidade, Júlio? Você não vai ser proibido, vai ser preso. Você não acabou de falar isso? difícil de sobreviver e prosperar a longo prazo. E aí você já sabe, tendo uma comunidade de caras que pensam parecido, fica muito mais fácil também conhecer mulheres, se isso for do seu interesse. Às vezes seu amigo tem uma amiga, uma prima, que é gente boa, que compartilha dos mesmos valores, alguém que pode ter uma namorada com amigas que sejam compatíveis com você. Boas mulheres valorizam a virtude. O ponto é onde esse pessoal pode organicamente se encontrar. Enfim, existem inúmeras vantagens em começar a formar esses grupos, esses clãs ou comunidades baseados em valores comuns. Só que um dos grandes problemas da humanidade hoje é com certeza a cultura woke, que finalmente está acabando. E se você quiser conhecer meu canal agora, é só clicar aí na tela final para assistir. Valeu, Júnior. Tamo junto. É isso? Cara, o último recado é: faça comunidades, mas esqueça todas as outras questões de nossa, é a cultura woke, nossa, são as mulheres. Comunidades são o berço da humanidade desde sempre. Ninguém tá inventando a roda. Mas não caia nessa balela de que, nossa, leis tirânicas. Mano, isso é uma realidade distorcida. Isso é uma realidade construída para tentar suprimir um desejo que foi retirado. Esses homens, nós, eu e você, fomos criados realmente para um ideal. Seremos grandes, que a gente é protagonista, de que a gente é de tudo. Só que a realidade é que não é. Nos venderam a mentira. Aí você pode ir passar para dois lados. Eu vou fazer a Red Pill e a Blue Pill aqui do meu canal. Você pode pegar a Blue Pill e ir para esse caminho de criar uma conspiração, de criar uma realidade boba, ingênua, infantil, de que existe um plano tirânico e diabólico para destruir o homem. De que o feminismo foi feito para destruir. Que roubaram de você o seu pirulito. Ou você pode pegar a Red Pill, que é tomar vergonha na cara, ser um adulto de verdade e entender que o mundo é um mundo para todos nós. Todos nós temos dificuldade. Todos nós estamos passando por mudanças culturais. Todos nós estamos passando por uma evolução digital, por uma solidão digital. Todos nós estamos passando por uma epidemia de doenças mentais. Entender que todos nós podemos nos ajudar. A comunidade não precisa ser só de homens. A comunidade precisa ser só de mulheres. A comunidade não precisa ser de rivalidade. Não existem leis que vão te tirar o poder de ser uma comunidade, o poder de serem homens. Não. Tá ligado? Tá todo mundo com dificuldade. Então seja adulto. Como todos nós somos adultos. E vamos resolver nossos BO, tá ligado? Vamos nos ajudar, vamos resolver nossos BO. Mas não caia nessa Blue Pill de construir toda uma conspiração, construir todo mundo, só porque você tá triste, porque você tá magoado. E eu entendo essa mágoa, cara, de que o mundo não foi feito pra você. O mundo não foi feito pra você, tá ligado? Assim como o mundo não foi feito pra ninguém. O mundo tem várias dificuldades para vários tipos de pessoas, tá ligado? E os homens, na verdade, são as pessoas que mais saem na frente, porque parte de grande história do mundo, antes dessa crise que a gente tá passando, foi construída pelos homens, para os homens. Né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário, de deixar seu inscreva-se. Não se esqueça de comentar aqui o que você acha dessa situação toda. E não se esqueça de conferir mais vídeos aqui do canal se você quiser curtir mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência até agora. Até a próxima e tchau!